começar a nossa conversa de hoje com uma pergunta. Você faz pela sua criança o que ela já consegue fazer sozinha? Esse é um assunto que a gente vai tratar com a Mônica Pitanga e a Mônica vai trazer algumas reflexões aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda. Assista essa live até o final porque eu tenho certeza que vai valer super, super, super a pena. Hoje a gente teve uma conversa, a Mônica e eu, e a gente traçou um caminho super interessante que eu acho que vai valer a pena você se dedicar a esse tempinho para poder fazer alguns questionamentos, porque a gente entende aqui, e se tratando da disciplina positiva, que a autoeducação é o primeiro passo para qualquer transformação. Antes da gente ver o sintoma da criança, como a criança está se comportando, está reagindo ao ambiente, a gente precisa olhar para a gente mesmo. Então, sejam bem-vindas ao festival. A gente vai ter lives todos os dias até dia 31 de março e uma programação infantil que está acontecendo diariamente, 10h30 da manhã e 5h30 da tarde. Amanhã é sábado, então temos uma programação especial nas contações. Convidem os amigos e venham fortalecer, porque nós estamos passando por momentos muito desafiantes e eu acho que são nesses momentos que a gente se fortalece. Eu quero compartilhar com vocês o que eu acredito que pode ajudar muito as crianças nesse momento, que é a ludicidade, as histórias, as brincadeiras e as nossas conversas aqui. Então, boa noite! Boa noite para a Ju, para a Joana. Vou chamar a Mônica. E lembrando, só falar uma coisinha aqui. Nós combinamos dessa live ser uma live bem chutinha. Por quê? O nosso cérebro ele tem um tempo de absorção. Ele consegue absorver uma quantidade de informações. Então, a gente vai falar sobre esse tema, vocês vão poder fazer as perguntas, mas a gente vai finalizar a live entre 35 minutos e 40 minutos, para que vocês consigam estar com a atenção focada, com o corpo presente nessa conversa até o final da conversa. Então, vamos juntas e a gente vai conseguir transformar e desaprender muito. A Mônica, vocês vão gostar muito dela. Mandem coraçõezinhos para a Mônica! Convidem as amigas. Olá! Uau! Olá! Boa noite. Peraí. Boa noite. Boa noite. Esqueci do fone. Tá dando eco, é. Tá dando eco, é. Quando você vai colocando, ó, boa noite, Vivi, Magda, Joana, todo mundo que tá entrando aí. Vamos entrando. Ah, boa noite. Agora melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Agora tá O ótimo. fone faz muita diferença. Mônica, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo, de energia, de estudos e te dar boas-vindas aqui no nosso festival. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando, que ainda não te conhecem. Uma boa noite a todos. Eu vou me audiodescrever, né? Porque eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência, então isso é importante numa live a gente acostumar, porque podem ter pessoas aqui, né, deficientes visuais. Então eu sou a Mônica, eu tenho a pele branca, o cabelo castanho, olhos castanhos, cabelo na altura dos ombros. Tô vestindo um vestido que tem uns gatinhos pretos, é um vestido bege e tô de batom rosa. Atrás de mim tem uma prateleira, uma estante com livros. E agora sim, eu sou mãe, né, de 3. Eu tenho a Luísa, de 17 anos, tenho o Thor, de 11 e a Laila, de 8 anos. Na verdade, eu sou mãe de 5, né? Eu tive um aborto de gêmeos, mas 3 estão aqui comigo, né? Luísa, Laila e Thor. E eu sou também educadora parental, sou certificada em disciplina positiva pela PDA, como a AD, né? A gente formou junto, e pela Escola da Parentalidade Positiva, de Portugal. E também sou certificada em inteligência emocional. Eu sou fundadora de uma ONG que luta pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, porque a minha filha mais velha, a Luísa, ela tem uma doença genética rara, né? Que a torna uma pessoa com deficiência. Então, eu faço parte, tem um anexo à minha maternidade que é chamado de maternidade atípica, por eu ter uma filha que tem um desenvolvimento atípico. E a disciplina positiva apareceu na minha vida primeiro como mãe, há 5 anos atrás, um momento que eu estava passando por um momento bem desafiador, que eu tinha a Luísa,
que era uma criança com deficiência que me exigia muito, e eu tinha dois pequenos, porque a Laila e o Thor, a diferença deles é de menos de 2 anos. Então eu me vi naquela loucura de mãe de três, sendo que uma com deficiência. Eu estava sem trabalhar, né? Eu interrompi minha carreira para ser mãe naquele momento dos três, me dedicar. E foi um momento que eu surtei, que eu estava assim, tendo desafios grandes em casa, não estava conseguindo lidar, minha autoestima estava baixa, eu não estava tendo um momento de autocuidado. Foi quando eu descobri a disciplina positiva. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a utilizar algumas ferramentas em casa com os meus filhos, né? E hoje a minha missão é trabalhar ajudando outras famílias, porque realmente, né, eu sou suspeita a falar que é muito bom, né? A gente vai estar aqui conversando sobre isso hoje. E eu queria te agradecer, né, por essa oportunidade. Fiquei muito honrada quando você me falou o tema. É um tema que a vida inteira eu lidei com essa questão, essa frase, né, da Maria Montessori. Não faça pela criança o que ela já consegue fazer sozinha. Isso sempre foi um desafio muito grande para mim. Porque quando a gente tem um filho com deficiência, a tendência é que a gente faça mais por ele, porque existe uma crença, né, Ade? Tá no inconsciente coletivo, que as pessoas com deficiência, elas são incapazes, elas são inferiores, elas não conseguem. Então a gente tem que redobrar o nosso cuidado com relação a isso, para a gente não ter pena e não fazer mais do que o filho necessita. E aí isso é uma coisa que me acompanha, né? Eu já sou mãe há 17 anos e hoje eu trago ferramentas aqui como educadora parental e mãe. Então a gente vai estar conversando. Podem mandar perguntas, tá? Que a gente vai ficar falando legal. sobre isso. É isso que eu ia falar, assim. Só te perguntando, continua com um eco? Não, pra mim tá ótimo. Tá Pra sem vocês eco. tá bom, gente? Tá. Tá, é porque eu vou ter que tirar esse fone, porque eu não tava conseguindo te ouvir direito. Bom, espero que esteja tudo certo com o meu áudio. Tá tudo bem. Tá ótimo. Ai, ufa. Tá todo mundo falando assim, ai, que lindo, se auto se descrevendo. Olha, eu fiquei emocionada também de ver, porque eu acho que a gente vai tanto no piloto automático, né, com relação até essas percepções, que a gente não se atina para isso. E eu achei super, super legal você trazer isso. Eu vou me autodescrever também, né? Boa. Como é que eu faço? Sou morena, tenho uma franjinha, tô de cabelo preso, com uma jaqueta jeans e um colarzinho verdinho com laranja sentado atrás de uma poltrona cinza e uma parede branca. Parabéns. Minha primeira vez! Que isso se torne um hábito, né? Porque eu tenho pessoas que me seguem que são deficientes visuais, né? Então, isso a gente acaba criando um hábito. Porque é abrir a consciência mesmo, né? Nunca ninguém te falou, né? Você não vive esse meio que eu vivo. Pra mim já é uma coisa normal. Pra você aprender hoje. Legal. Ai, que legal. Que assim Olha, o seu tá conteúdo fica acessível para mais pessoas, né? Assim como é importante também, gente, colocar a legenda nos stories. Dá trabalho, a gente tem que colocar manualmente. Mas é bom fazer um resumo da legenda no stories também, porque aí as pessoas que não escutam podem entender o que você está falando, né? São detalhes que fazem a diferença. Mas vamos lá para o assunto da live de hoje, né? Então, vamos! Você já viu que eu falei que a gente vai fazer um tchuk bem rapidinho para a gente finalizar e para a gente conseguir absorver todo o conteúdo. Então, isso aí. Você faz para sua criança o que ela já consegue fazer sozinha? Então, nossa, esse é um desafio grande, né? Para toda mãe, erra tentando acertar, né? O objetivo de todo pai, toda mãe, eu acredito que é fazer o filho feliz e fazer o melhor por ele, né? Então, os pais que estão aí com alguma dificuldade e que têm essa tendência de ir para esse caminho de super proteger e fazer muito, são pais que fazem tentando acertar e que não têm essa consciência. Assim como você nunca se audiodescreveu porque nunca ninguém falou, né? Os pais estão ali fazendo o melhor que eles podem, que eles conseguem, porque nunca ninguém atinou para isso. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar por que é perigoso, né? Por que é prejudicial você fazer mais pela criança do que ela precisa. Então, a disciplina positiva, ela é toda baseada nessa coisa que todo ser humano, seja adulto, seja criança, seja com deficiência ou sem deficiência, todo ser humano ele precisa se sentir aceito e importante. E esse senso de aceitação importante, ele tem muito a ver com o senso de capacidade. Eu sou capaz, eu consigo, eu colaboro com a minha família, com a minha turma da escola, com a sociedade, né? Então, isso é uma coisa
que quando a gente faz muito pelo filho, além do que ele necessita, a mensagem que a gente vai estar passando para essa criança é que ela é incapaz, que eu não confio nele, né, para fazer sozinho. Eu faço porque eu não confio. Então, pode desenvolver na criança um comportamento que na disciplina positiva a gente chama de objetivo equivocado, né? Que é o comportamento da inadequação, onde a criança ela se sente incapaz, onde ela não quer nem tentar fazer a coisa porque ela acha que ela não vai conseguir, né? E isso ele pode ser desenvolvido nas crianças onde os pais tendem a fazer muito por elas. Então a disciplina positiva ela nos ensina a pensar a longo prazo, né? A ensinar as habilidades de vida. Então, quando eu faço muito pelo meu filho, querendo demonstrar um amor, que é uma forma de demonstrar amor e carinho, né? Não é que é proibido fazer por ele nunca. A gente pode, de vez em quando, fazer um agrado para a criança, para o nosso companheiro, né? Seja companheiro de trabalho, uma amiga, um marido. A gente pode e deve dar um carinho extra de vez em quando, mas que isso não seja uma regra, né? Que a gente possa pensar a longo prazo e treinar os nossos filhos, porque eles são adultos em construção. Entender que a criança ela precisa se frustrar, ela precisa errar e aprender com os erros, e entender que tá tudo bem errar, porque eu erro, você erra, todos nós erramos, né? Que tá tudo bem, ela não precisa ser perfeita, né? Que a gente está num processo de melhoria contínua. Nós estamos, eu não sou a mesma mãe hoje que eu fui há 17 anos atrás, quando a Luísa nasceu, né? Então a gente está sempre estudando, aprendendo, e é isso que a gente deve ensinar para os filhos. Porque quando eles forem adultos, eles vão ter esse senso de responsabilidade, vão ter uma autoestima saudável, vão aprender a lidar com as frustrações, com os medos, com as inseguranças, porque eles vão ter passado por situações desafiadoras na criança. Se o pai faz tudo, protege e não deixa essa criança se frustrar ou cair, ralar o joelho, né? Que toda criança, porque o pai tem muito medo, a mãe tem muito medo dele se machucar, medo dele, né, chorar, enfim, essa criança ela vai crescer uma criança mais fraca, né, que diante de uma primeira dificuldade ela não vai saber tomar uma decisão sozinha. Quando a mãe não estiver por perto, ela não vai conseguir, né, resolver um problema, uma situação na escola ou numa festa. Quando a minha filha fez 15 anos, foi assim, o marco aqui em casa foi os 15 anos da Luísa, onde ela precisou sair sozinha, né, sem a mãe. E aí, pensa, soltar o filho, essa fase da adolescência, se é um filho que você sempre fez tudo por ele, como que você vai confiar, né? Porque todo adolescente, ele precisa dessa autonomia, dessa liberdade dos pais, e aí ele não vai estar preparado. E aí ele vai passar por situações mais desafiadoras, né? Do que se você tivesse começado a ensiná-lo desde de criancinha. Então, a chave para tudo isso é a tomada da consciência, né? É você entender, a chave da mudança é isso, né? E a disciplina positiva nos fornece ferramentas para você ir soltando essa criança aos poucos, né? Para você estar ali por perto. Eu gosto muito desse exemplo que nós somos a margem de um rio, como se fosse a margem de um rio, né? Então, quando a criança é pequena, a gente tem que estreitar a margem e tem que seguir ali com aquela margem justinha. À medida que a criança vai crescendo e vai adquirindo habilidades, a gente precisa ir alargando essa margem, né? Para que esse adolescente, essa criança que está em construção, esse adulto em construção, possa ter a liberdade de nadar, né, sozinho por conta própria e conseguir sair dos obstáculos. E tem pai que fica naquela margem estreita ali, né? Por medo de perder, por medo de errar, por uma criação que vem, né? Que foi assim que ele aprendeu com o pai, com a mãe. Então é maravilhoso ver tantas educadoras parentais hoje falando disso, né, dando cursos, atendendo famílias e expandindo mesmo essa consciência e fornecendo essas ferramentas que eu não tive quando a minha primeira filha nasceu, né? E agora eu posso ter e ajudar outras famílias. Eu acho que a gente está numa geração, a geração da informação, né? A informação está sempre à mão. A gente tem vários perfis, né, que a gente pode conseguir conteúdo, que a gente pode aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho, mas é importante também se disponibilizar, entrar nesses processos. Foi o que a gente conversou hoje à tarde, né? A gente pode encontrar essas ferramentas da disciplina positiva, ferramentas de outras teorias, muito facilmente na internet. Mas experimentar elas é o mais importante. E quais dessas ferramentas que
se encaixam no seu dia a dia? Como que você consegue transformá-la com a sua autenticidade? Então, não basta seguir a risca o manual da disciplina positiva, por exemplo, sem colocar a sua forma de ver, a sua forma de experimentar. Eu lembro de você contando na nossa conversa de hoje à tarde, você contando sobre a reunião de família. Então, a reunião de família é uma das ferramentas muito incentivadas na disciplina positiva desse encontro familiar. Então, tem uma série de regras, tem, né, o bastão que vai passando a palavra para cada um, tem o encorajamento e o reconhecimento de cada um, né, na roda. Mas você disse para mim que fazia isso do seu jeito, que fazia isso da sua forma. E isso eu acho importante, você transformar essa teoria, transformar essas ferramentas em algo que é aplicável no seu dia a dia. Porque senão gera mais frustração, gera mais culpa, gera uma necessidade de acertar, né, de estar ali naquele caminho. E você disse coisas assim muito incríveis, essa coisa da margem, de ser gentil, de ser firme, tá tudo interligado, né? Assim. Então, assim, cada família é única, cada filho é único. Eu tenho 3 filhos e a mesma ferramenta que eu uso para um não é tão eficaz para outro, né? Então, se existisse uma receita pronta, né, seria maravilhoso, assim, você pegar e ir seguindo passo a passo. Mas então, o que acontece? Essa coisa do despertar da consciência é você entender essas ferramentas, eu vou falar algumas aqui agora, né? E ver qual que se aplica à sua família, ao seu caso, né? Então, por exemplo, a Maria Montessori fala, assim como a disciplina positiva, que a gente tem que preparar o ambiente para a criança. Então, se você quer filhos autônomos, não adianta você colocar o brinquedo numa prateleira lá no alto que ele não vai conseguir pegar. Então, colocar as caixas de brinquedos separadas, quando a criança ainda não lê, por exemplo, você pode colocar figuras, né? Que coloca, por exemplo, aqui nessa caixa você vai guardar as massinhas, nessa caixa você vai guardar as Barbies, os carrinhos, figuras. Quando a criança ainda não lê, né? Quando lê, você já pode colocar as palavras. Incentivar essa criança a ajudar a guardar, até que ela consiga guardar sozinho o brinquedo, você vai fazer com ela, né? Você não vai fazer por ela, você vai fazer com ela, junto, né? Então, dedicar esse tempo de treinamento. Muitos pais hoje trabalham o dia inteiro, pai e mãe, né? E chegam em casa cansados. E não tem paciência de ensinar, porque ensinar dá trabalho. Não é uma vez que você vai falar com a criança que ela já vai aprender. Você tem que repetir, 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 né? Repetir até que ela vai aprender. Então, assim, esse tempo dedicado ao treinamento, se a gente entende que esse tempo que eu gasto hoje no treinamento, né? Isso vai criar habilidades de vida importantes para esse meu filho usar lá na adolescência, na fase adulta. Você, entendendo isso, né, que esse tempo que você está dedicando hoje vai criar um vínculo com a sua criança, vai criar esse respeito mútuo, né, que a criança entende que você está ali para ajudá-la, não para puni-la. Caiu uma coisa da mão dela, do chão. Então, por exemplo, essa coisa da adaptação, em vez de colocar um copo de vidro na mão de uma criança, e a chance desse copo cair e se quebrar é enorme, né? Porque as crianças, elas estão treinando a sua habilidade motora, né? E aí, se você dá um copo de plástico, né? Esse copo cair no chão, não vai fazer um estrago tão grande quanto o de vidro. Ela não vai ter o perigo de se cortar. Então, são detalhes que fazem a diferença. Então, colocar banquinho para ela escovar o dente sozinha, banquinho para ela te ajudar a lavar uma louça na cozinha, para ajudar, né, fazer algo nas tarefas domésticas para ela se sentir importante, se sentir capaz. Quem que não gosta, né, de se sentir capaz, de falar, caramba, eu consegui fazer sozinha. A gente não ama quando a gente consegue romper um desafio, né? E a criança é igual, né? O ser humano em construção. Então, esse tempo de treinamento, a gente mostrar como fazer e sabendo que a criança não vai fazer igual a mim, né? Por exemplo, a minha filha Luísa, que tem a deficiência, ela tem 17 anos, então a deficiência dela é motora. O cognitivo dela é normal. Mas ela tem muita dificuldade com a sensibilidade, coordenação motora fina e com equilíbrio. Então eu adaptei todo o banheiro da minha casa, quando eu tomei essa consciência. Antes eu dava banho nela, todo dia, né? Eu ajudava ela a tomar banho, lavar a cabeça. Ela não tem força para fazer esse movimento aqui. Ela não tem força nem sensibilidade. Ela tem um cabelão. E aí eu dava banho nela todo dia, até que eu tomei essa consciência e falei, gente, o que eu posso fazer para adaptar esse banheiro? Então eu coloquei barras no banheiro, coloquei tapete antiderrapante, coloquei uma cadeira de banho e hoje a Luísa consegue tomar banho sozinha. Então ela já precisou, antes da pandemia, ir dormir na casa de uma amiga e ela conseguiu se virar tomar o banho dela sozinha. Mesmo que não fique um banho excelente,
mas ela é capaz, porque em casa ela já vem tomando banho sozinha, né? Então são esses detalhes. A gente pensar como que eu posso adaptar uma tarefa que é útil, que é uma tarefa que a criança vê que é uma... Por exemplo, aqui em casa tem gato, né? Então as crianças são responsáveis por colocar a comida para o gato. O Thor, ele coloca de manhã quando acorda, a Laila coloca na hora do almoço e a Luísa coloca à noite, né? Cada um tem... Isso foi combinado com a gente previamente, que é, né? Que são nas reuniões de família, como que a gente pode organizar, porque estava ficando o gato ou estava comendo de mais ou de menos. Tava uma bagunça, ninguém sabia quem tinha colocado comida, que horas. Então, na reunião de família, a gente acordou juntos qual era o momento que o Thor acorda cedo, então ele colocava a comida de manhã, né? A Laila estuda à tarde, então na hora que ela ia estudar, ela passava lá, colocava comida. E assim a gente vem fazendo, e isso fez total diferença, né, na família, naquele estresse, assim, do dia a dia, de quem colocou comida para gato, colocou, não colocou, né? Então, assim, dividir as tarefas também em coisas menores, em passos menores, né? Porque para uma criança pequena, a Laila, por exemplo, que está com 8 anos, esses dias ela veio chorando para mim, porque ela está na aula online, e a professora pediu para fazer um texto, que ela teria que escrever uma folha inteira, a folha pautada. Quando ela olhou aquela folha em branco, com várias linhas, ela entrou em desespero, falou, não vou conseguir, minha mão vai cansar, né? Então, o que eu fiz? Eu acolhi o sentimento dela, falei, minha filha, realmente, estudar em casa tá difícil, a mamãe entende que você tá cansada, você queria estar na escola com seus amiguinhos, né? Então, por isso você tá frustrada, tá chorando, mas se a professora passou para você fazer, é porque você é capaz, e a mamãe pode te ajudar no seguinte, que tal se a gente dividir essa tarefa? Era uma sexta-feira, ela só tinha que entregar na segunda? Então vamos fazer um pedaço do texto hoje, a gente faz um pedaço amanhã que é sábado, um parágrafo, e faz um outro parágrafo no domingo, assim você não vai ficar cansada. Que tal? Ela adorou. Então ela fez um pedacinho em pedacinho. E aí ela viu que ela podia conseguir. Porque quando você vê uma tarefa muito grande, muito difícil, você entra em desespero, até a gente também. Né? Meu Deus, eu não vou conseguir, né? Então, nisso que você divide em passos menores, a criança fala, caramba, então esse passo eu consigo, depois o outro eu consigo, o outro eu consigo, né? Então, são esse tipo de ferramentas que a disciplina positiva traz e faz muita diferença no dia a dia de uma família, né? E isso é até pra gente, né? A disciplina positiva, ela traz ferramentas que podem ser aplicadas não só na vida das crianças, mas sim na vida dos adultos. Um exemplo que você deu também seria na resolução dos problemas. Então, a gente tem um problema. O gato está ficando ao léu. Quem é o responsável do gato? Ninguém era o responsável do gato. Então, nós temos um problema. Então, quais são as soluções que a gente pode escolher, né? Então, poderia ser uma pessoa só alimentar o gato todo dia, ou cada dia uma pessoa, ou uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou uma semana outra, uma semana... Percebe que tem várias opções? E as crianças são muito criativas, né? As crianças, elas adoram dar ideias, né? E quando elas dão ideias e colaboram com isso, né? O que é bom para cada família, a tendência delas colaborarem, ajudarem, se sentirem pertencentes é muito maior do que eu dar uma ordem. Se eu der uma ordem, Thor, você vai colocar a comida de manhã, tá? A chance dele esquecer ou não fazer é enorme, né? Então, quando eles decidem juntos e eles tomam, eles acham as soluções, eles se sentem pertencentes àquilo ali. Então, a tendência deles colaborarem é muito maior, né? Exatamente. A minha opinião transforma o meu entorno. Então, o que eu digo é importante. E aí é isso. Quando você falou pra mim, eu nem sou o Thor e nem precisei alimentar o seu gato, né? Porque eu já tenho 5 gatos aqui na minha casa. Mas quando você falou assim, você vai alimentar o gato de manhã, já cria uma resistência na mesma hora. Você impõe, você não constrói. A criança precisa ser convidada a construir. Ela precisa se sentir participante. E isso é uma necessidade básica, assim como comer, dormir, tomar água, escovar os dentes. Se sentir importante, participante dentro do núcleo familiar. Porque senão fica aquela criança... como é que chama? Coadjuvante. Sim. Ela só tá ali, enfim, ela não tem a sua voz. Ela precisa ser ouvida, ser vista, sentir que ela faz parte. E assim como a gente fazer pelo filho é uma maneira de demonstrar amor, o confiar também é uma maneira de amar, né?
Então, é mudar o mindset, né? A forma de pensar que eu confiando no meu filho, eu dando poder para o meu filho, né? Eu dando oportunidade, eu treinando, ele vai se sentir talvez até mais amado do que eu fazendo tudo por ele, ele tendo as coisas fáceis Uhum. demais, né? Então, é entender esse outro lado. E a disciplina positiva, a parentalidade positiva, elas falam muito do encorajamento, né, Ade? Então, Sim. encorajar, o que é o encorajar? É você pensar a longo prazo nessas habilidades de vida. Então, é ensinar para a criança a disciplina, a autoconfiança, a coragem, o respeito por si, pelo próximo. Então, tudo isso a gente vai ensinando no dia a dia, né? E essa coisa do eu sou capaz, eu posso contribuir com a minha mãe, com a minha família, com a minha escola, com a minha professora, né? Isso é um encorajamento. E o desencorajamento é o contrário. É quando a gente faz tudo pela criança, quando a gente acha que eles não são capazes de fazer sozinhos, a gente está desencorajando a criança, né? Então, assim, é muito importante entender isso, que a criança encorajada, ela vai lidar com alguma frustração, com algum problema, ela vai achar uma solução, porque ela está acostumada no dia a dia da casa dela. Então, eu dei o exemplo do EAD, né? Quando a gente começou a pandemia no ano passado, foi um caos. Todas as famílias, né? Então, achar um computador, um celular para 3 crianças assistirem a aula de casa, fone de ouvido, a internet caía, o Google Meet não funcionava direito, não sabia usar. Então, eu precisei estar do lado deles um bom tempo ali, os primeiros dias, o tempo todo, né? Os primeiros dias de aula. Aos poucos, eu fui ensinando, treinando, né? Solucionando o problema junto com eles. E aos poucos eu fui me retirando. Ó, a mamãe vai estudar ali, vai entrar numa reunião. Se precisar, você me chama. E aí a pequenininha de Uhum. 8 anos me chamava o tempo todo ainda, né? Então eu fui conversando com ela, com paciência, ó. Agora você não precisava ter chamado a mamãe, você poderia ter resolvido sozinha. Se você fizesse isso, isso, Uhum. isso, né? Então chama a mamãe Uhum. somente quando você não conseguir fazer sozinho. E hoje, um ano depois, né? Eles tocam sozinhos o EAD. Então isso é Uhum. bom para a criança que se sente importante e capaz e é bom para mim que eu posso fazer as minhas coisas, né? Eu não preciso ficar presa Uhum. ali de babá do lado deles o tempo todo, fazendo tudo por eles. Então é bom para os Desgastando, dois. né? É bom para os dois. Então a Luísa sempre me pediu assim, mãe, me ajuda a fazer isso assim, assim. Aí eu sempre tive essa postura. Luísa, você já tentou fazer sozinha? Porque ela tem a deficiência, né? Aí ela fala, não, não tentei. Falei, então tenta primeiro. Se você não conseguir, eu te ajudo. Eu sempre tive essa frase com a Luísa, né? Tenta Uhum. primeiro. Se você não conseguir, eu vou te ajudar. Mas primeiro você tenta, porque de repente você consegue fazer sozinha, né? Então Tem isso. uma coisa. Ai, pode finalizar. É porque eu ia Não, pode falar sobre falar. o erro. Ela tá Só ver falando aqui. aí, Podia ó, ter uma alguém. live só para falar sobre educação positiva para conflitos escolares por causa da pandemia. Boa, hein? Ah, é. Tá desafiante, eu sei, gente. Eu imagino que esteja bem desafiante. Porque a criança precisa, né? O contato físico, socializar com os amigos é muito importante na infância. Brincar, Muito suar, importante. Não tem esse movimentar, tema aí colocar o corpo. na, na sua maratona de lives, não Ontem, tem esse tema? ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Tem as lives gravadas aqui e no link da minha bio tem um como se fosse um blog com todas as lives e as lives de histórias também estão aqui. Vocês podem assistir. Pode Eu ser já uma boa. assisti quase Com a todas, Carol. gente. Vale a pena maratonar, né? É, tá legal. Tá legal pra gente construir. Tem uma coisa que você falou que eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho mais. Eu vejo que na sociedade que nós construímos, o erro, ele é colocado como algo inadmissível. E é inadmissível de dentro para fora também, como se a gente tivesse que acertar, porque nós aprendemos assim. E veio de um resquício da nossa da parentalidade que a gente experimentou com os nossos pais, com os recursos que eles tinham e o formato escolar que nós experimentamos também. Então a gente era julgado quando a gente errava, né? Até a forma de avaliar os nossos erros, acerto, errou, acertou. Peraí, eu estou aprendendo. Como que a gente pode transformar o erro numa oportunidade? Eu sempre falo isso com as minhas mentorandas. Eu falo, gente, qual o problema de errar? Assim, alguém me explica, porque eu também preciso
entender e internalizar isso, que é tudo bem a gente errar. É tudo bem, isso faz parte do processo. Onde que a gente quer chegar? Até onde que a gente... Qual é a pressa de desenvolver a criança, de puxar esse desenvolvimento para que a criança não erre, para que ela sempre acerte? É para passar no vestibular? Porque a gente tinha muito isso, pelo menos eu vivi a minha vida inteira estudando desde a terceira série para passar no vestibular. Peraí, o percurso, tudo que aconteceu na minha vida é constituinte, inclusive os meus erros. E sim, são oportunidades. E aí depois você acerta, você erra, você acerta. Mas existe uma pressão para que a criança esteja sempre ali na linha, sabe? Isso não Deixa eu faz mandar um parte do beijo pra minha desenvolvimento. pequena, que eu falei dela agora, ela acabou de entrar. Laila, beijo. Ah, Mamãe te ama. ei, Laila! Então, fui muito criada por essa educação mais autoritária, né, punitiva. Meus pais são maravilhosos, mas então, assim, eu fui muito exigida como primeira filha, como a filha mais velha, né? Que sempre é aquela. Então, eu me cobro muito essa perfeição. E agora eu tô desconstruindo isso com os meus filhos, né? Então, assim, erros são oportunidades, de aprendizado. Se a criança erra, né, e derruba, por exemplo, uma coisa no chão e suja a cozinha toda, é uma oportunidade e chora que está triste, por exemplo, é uma oportunidade de você acolher, ensiná-la sobre os sentimentos, né, inteligência emocional, nomear o sentimento com a criança. Minha filha, eu sei que você está triste, eu sei que você não gostaria de ter feito isso. A mamãe também fica triste quando derruba algo no chão, quando quebra algum brinquedo. Né? Então, os erros, eles são oportunidades maravilhosas da gente aprender e ensinar a criança. Então, hoje mesmo, eu tive Uhum, um desentendimento com a minha adolescente. Eu estou na TPM, ela também, né? As duas na uhum, TPM. Nós tivemos um atrito, porque eu queria que ela fizesse fisioterapia, exercício, e ela falou que não ia fazer. Eu sei que é importante para a saúde dela, e ela não acha o tempo para fazer, porque ela está no ano do vestibular, ela acha que ela tem que só estudar, estudar, estudar. E eu cuido muito da minha saúde. Eu faço exercício diariamente. Isso para mim é um valor importante, a saúde. Para ela não, né? E eu sou controladora, apesar de eu já ter essa consciência, né, do top card lá da nossa formação. Então hoje, por um momento, eu me desviei. Eu esqueci, né? Eu tava nervosa, TPM, pandemia, e eu me estressei com a Luísa e agi de uma maneira que eu não gostaria. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma pausa positiva, eu me afastei dela, deixei ela quieta no quarto dela por horas, fui fazer milhões de outras coisas que eu tinha que fazer e fui pensando como que eu ia reparar esse erro. E aí agora, no fim do dia, eu entrei no quarto dela, ela estava até com cólica, tinha ficado menstruada, né, a TPM, né, então estava naquele dia, aí eu fui uhum. entender e eu cheguei perto dela e falei que eu me arrependi de ter falado com ela daquele jeito, né, que eu amo ela, que eu quero o melhor dela. E como que a gente poderia resolver essa situação para que isso não acontecesse de novo, né? Então, quer dizer, através de um erro meu, né, meu e dela, que as duas Uhum, agiram de uma maneira querendo aquela disputa de poder que adolescente, né, uhum, adora e se deixar a gente vai embora. Então, desse erro, dessa situação difícil, eu pude reparar e ensinar valores importantes para ela, que é pedir perdão, né, que é tomar consciência, que é achar juntos uma solução, né? Falei para ela uhum, essa questão dos valores, que os meus valores são diferentes do dela e que eu a partir de agora vou uhum, respeitar esse valor dela, né? Mas que eu gostaria que ela uhum. pensasse sobre isso melhor, como que ela pode encaixar na rotina dela de estudante de vestibular um cuidado com a saúde física dela que é tão importante, já que ela tem uma doença neurodegenerativa, né? Então, assim, Uhum. é isso, né, Ade? A gente erra o tempo todo e os erros são oportunidades para aprender e para ensinar para os filhos muita coisa importante. Beijo, Magda! Ah, ó, então, eu gostaria de abrir para perguntas e comentários, para vocês comentarem e falarem o que vocês acharam. Você tem algum ponto, até as pessoas irem comentando e perguntando, você tem mais algum ponto que você gostaria de falar, que você anotou Então, para aí? dar uma revisada do que eu falei, né? Essa questão do quadro de rotinas é muito importante, principalmente quando as crianças são menores, né? Para evitar esses conflitos. Então, se você estabelece um quadro de rotinas junto com a criança na reunião de família, quando você senta para conversar, e a criança se sente responsável por aquela tarefa, igual como colocar comida para o gato, aguar uma planta, arrumar uma cama, é,
encher umas garrafinhas de água, que aqui a gente tem filtro, tem uma geladeira em cima, então cada um é responsável por encher algumas garrafinhas de água e trazer aqui para o segundo andar da casa, né? Pra gente não ter que ficar indo buscar água lá embaixo. Então são coisas que a criança é capaz de fazer e que quando conversado, estabelecido e criado uma rotina, porque leva um tempo, né? Repetição, criar rotina, aquilo flui e todos se sentem pertencentes e importantes. Essa questão também de mostrar como faz o treinamento, dedicar um tempo ao treinamento e adaptar a casa para a idade da criança, a altura, né, a necessidade de cada criança. Eu acho que isso é muito importante. Ó, Tem uns temos aí comentários aqui. comentários. A Lilian falou que já é sua fã. Gente, vai Obrigada. lá no perfil dela, segue o perfil dela. Quem veio pela Mônica, conheça também o festival, participe, tem aqui, ó, só clicar nesses links aqui. Bom, ela é Sol. Existe ainda o tabu, peraí, ixi, você tá conseguindo ler? Existe ainda o tabu na educação positiva, onde acredita-se que a mãe não é amiga, e sim mãe, que tem que mandar de qualquer jeito, não pode ser desafiada? Na educação positiva, não, né? Na educação do modelo autoritário, acredito, né? Que ela quis dizer. Aham. A educação positiva é o contrário. A educação positiva existe o respeito mútuo, que é de mão dupla. Então, o adulto respeita a criança e a criança respeita o adulto como ser humano, né? Então, a criança ela não é inferior do que o adulto, ela apenas não está apta, né? O cérebro dela ainda está em desenvolvimento, então ela precisa de mais ajuda do adulto para se regular, se autorregular e tal. Mas eu acredito que isso é uma ideia que nós fomos criados assim, né? Da superioridade do adulto, mas que isso já caiu, já mostrou que não é bem assim, né? Que não funciona. Que na verdade que a gente conversou, até conversei com a Joana que está aqui também. O castigo, a punição e uma forma autoritária de lidar com a criança também ensina, bacana. Mas ensina o quê? Ensina a criança a sentir medo? Ensina a criança a esperar uma resposta externa para conseguir agir? Ou ela consegue ter esse motorzinho interno, né? Esse locus de controle interno? Eu sei o que eu posso, como eu devo fazer e o que é melhor para mim e para o outro, respeitando. Então, E a educação autoridade. parental, ela tem muito essa coisa do exemplo, né? Então, assim, se eu Uhum, consigo fazer essa pausa positiva, se eu peço perdão, se eu uso respeito, um tom de voz respeitoso para falar com os meus filhos, se eu convido eles para, né? Então, o exemplo ele é muito forte. Então, a gente tem que se olhar, a gente tem que lembrar do autocuidado, viu, gente? Eu sei que tá meio um caos essa pandemia, tudo misturado, família, trabalho, aula online, mas a gente tem que ter um tempinho pra gente fazer algo que a gente goste, algo que nos dê prazer, que nos regule, seja dançar na frente do espelho com uma música alta, 10 minutinhos, tomar um banho morno, aguar uma planta, ler um bom livro, balançar na rede, qualquer coisa dentro de casa, para a gente poder se equilibrar e poder ser exemplo para as crianças e conseguir aplicar todas essas ferramentas que realmente nós estamos passando por um momento muito desafiador. Demais. Eu lembrei de um exemplo, Ade, que eu acho para fechar essa live, né, da Luísa. A Luísa tá com 17 anos, gente. Convido vocês a seguir minha filha, Luísa Pitanga, com S. E ela tem produzido conteúdos para a internet, né, sobre o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Ela é muito inteligente, ela que faz os vídeos dela, que grava, que edita, que faz o conteúdo. E a Luísa já foi muito tímida, a Luísa já sofreu bullying na escola por ser uma menina com deficiência, a Luísa já teve autoestima baixa, a Luísa já não se aceitou, né? Então, assim, essa educação respeitosa e encorajadora fez a Luísa hoje, com 17 anos, colocar a cara na internet, né? E ser inspiração e exemplo e motivação para outras crianças, outras famílias que estão nesse processo. Então, hoje a Luísa se aceita, hoje a Luísa tem coragem de falar. Então, assim, eu lembro que há 2 anos atrás, quando eu comecei o projeto Mova-se, a Luísa não tinha coragem de falar em público, ela tinha muita vergonha. E a primeira nossa aparição pública, uma palestra que a gente deu numa universidade aqui de Cachoeiro, que a gente ia falar no auditório para alunos de fisioterapia e educação física, era um auditório enorme. A Luísa falou, mãe, eu não vou, eu tenho muita vergonha, eu não vou. Eu falei, você vai, porque esse projeto começou por sua causa, mas você não precisa falar nada.
Mas você vai comigo, senta lá, fica quietinha. Eu falo. Eu tava Uhum. morrendo de medo. Minha perna tava tremendo, Aham. né? Primeira vez que eu ia falar sobre o projeto, mas eu fui. E a Luísa ficou quietinha. E assim a gente repetiu durante muitas palestras, muitos eventos. Ela ia, ficava me vendo falar, né? Ia junto, vestia a camisa do projeto, tava lá observando. Até que um belo dia uma pessoa fez uma pergunta para ela no microfone, sem combinar nada. E a pessoa falou, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, alguém quer fazer alguma pergunta? Achei que fosse fazer uma pergunta para mim. E a pessoa levantou a Uhum. mão e falou assim, pegou o microfone, eu quero fazer uma pergunta para sua filha, para Luísa. Eu falei, meu Deus, e agora? E a Luísa pegou o microfone e deu um show na resposta, que eu fiquei assim, de queixo caído, lágrima caindo no olho, chorando, sabe? Então, Aham. esse é o treinamento, é a paciência, é esperar o tempo do filho, é ser exemplo, é ser modelo, Uhum. né? Então, assim, é o encorajar. Eu não obriguei ela a falar, né? Ela podia muito bem Uhum. falar assim, eu não quero falar, mas ela estava preparada, porque ela já vinha me acompanhando há mais de ano, né? Escutando falar. Uhum. Então, é isso, né? Os filhos, eles nos surpreendem, né? Eles surpreendem muito. Então, assim, gente, mostre o filho como fazer, não faça por ele, né? Pensa que esse tempo que você está investindo hoje vai fazer muita diferença. É a sementinha que você está plantando que vai crescer, né? E vai virar uma linda flor, uma linda planta, né? Que vai dar frutos lá no futuro. Esse é o pensamento que a gente tem que ter hoje. Como que eu estou sendo um pai, uma mãe hoje? Quais habilidades que eu estou ensinando para o meu filho, né? Com os meus comportamentos, com as minhas ações? O que que eu estou ensinando que ele vai levar para a vida, né? E se eu morrer hoje, como que o meu filho vai ficar? Né? Se ele tiver que morar Uhum. sozinho para fazer um vestibular, ele vai conseguir fazer o básico, as tarefas de casa, ele vai, né? Eu tô treinando ele, eu tô sendo uma mãe desnecessária, né? Uhum. Eu pelo menos tenho esse objetivo, me tornar uma mãe desnecessária. Ver meus filhos caminhando sozinhos. Então, hoje quando a Luísa faz uma live com uma artista famosa, hoje quando a Luísa dá uma palestra para 500 pessoas, que ela foi convidada para dar uma palestra agora no Dia da Mulher, para uma empresa de São Paulo, ela foi contratada Uhum. para dar uma palestra com 17 anos para adultos. E eu fico assim, babando, sabe? Feliz de ver que essa educação positiva dá resultado. E vale a Uhum. pena investir tempo, né? Treinamento, estudo. É preciso estudar, gente, para ser pai e mãe. Durante muito tempo a gente achou que não fosse preciso. Mas se você puder, Uhum. tiver esse privilégio de poder estudar para ser pai e mãe, você vai ver uma grande diferença, né? Nesses filhos, nesses seres humanos que vão fazer diferença no mundo, né? É isso. Eu quero até aproveitar para reforçar dessa importância e nós estaremos aqui com outras lives que vão acontecer até dia 31 para a gente ampliar o nosso olhar. Isso que nós estamos fazendo aqui agora também é estudar. Porque nós fizemos certificação, a gente fez os cursos, a gente leu os livros, então o que a gente está falando para vocês é o que a gente estudou, a Mônica, o que está aplicando com a filha dela, com os filhos dela há muito tempo. Então, absorvam, aproveitem essa oportunidade da fonte para vocês também aproveitarem e transformarem aí na casa de vocês. Lembrando que depois do festival vai ter aqui na Monstrim um curso de 3 dias que eu vou falar sobre a disciplina positiva junto com as histórias. Então eu vou juntar todo o meu trabalho como arte educadora, como contadora de histórias, como atriz e como educadora parental junto, porque eu Maravilhosa. também vai ser muito legal. Porque eu acredito que as histórias, como esse recurso lúdico, como essa forma de entrar no mundo da criança, faz muito sentido. Eu Se a gosto gente muito. conversa com, se a gente conversa com a criança com afetividade, com ludicidade, a gente entra no mundo dela. Então, estão todos e todas convidados a acompanhar por aqui nos dois perfis da Mônica e meu também. Tem muito conteúdo, muito profundo para Ela vocês. é maravilhosa, gente, contando história. A Laila é fã, né? A Laila adora as histórias. Adora. Então, acho que Muito para bom. finalizar, a pergunta é assim: qual filho você quer deixar para o mundo? Que vocês que estão aqui assistindo essa live, né, possam e pensar agora, né, dormir com essa pulguinha atrás da orelha, de qual filho vocês querem deixar para o mundo, né? É. Pensar a longo prazo Ó, e agir. então, para a gente finalizar, eu quero uma chuva de corações. Todo mundo, chuva de corações. Em agradecimento à Mônica, a disponibilidade de tempo e de afeto e de amor. Ó, Eu olha a que chuva de coração. agradeço. Vai, gente! Obrigada, gente. Eu amei estar aqui com vocês.
Amei. Muito Acreditem obrigada. nos seus filhos, né? Acreditem, confiam, tenham fé que todos são capazes, né? A Luísa é prova aí que tem deficiência, tem o Thor, tem a Laila, cada um com as suas necessidades, cada um mostrando e sendo respeitado como são. A gente só promove essa margem aí e eles seguem o caminho, não é isso? É Obrigada, Dê. isso. Sucesso aí no seu Um beijo. festival. Tamo junto aí. Boa noite, bom final de Tchau. semana. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a nossa conversa. Beijo, Joana, Lilian, todo Ah, mundo que tá aí. Ju! Tchau. Tchau, minhas mentorandas que estão aqui também. Beijo, gente. Vamos fechar a live, hein? 1, 2, 3 e já.